Boa tarde de novo, pessoal. O professor Lopes ele comentou aqui sobre o projeto dos astrônomos, mas a gente tem N projetos de astronomia. E muitos deles envolvem várias trocas de dados ao mesmo tempo, inclusive projetos que já têm requisitos de 80 gigabits por segundo. Então a gente está, eu vou falar um pouquinho que a gente está com um link de 100 GB, vai ter uma apresentação da PyTech essa semana falando sobre isso, sobre o nosso link. E a gente gostaria de ter, assim, num momento, colocando por exemplo deles, né, que se a gente tiver banda, eu quero que o pesquisador use tudo. Mas se tiver vários pesquisadores ao mesmo tempo, aí eu queria que ele usasse só aquilo que ele tem direito, para não atrapalhar. Então, como é que eu passo? Eu uso isso aqui como apontador, eu troco aqui para você. Ah, tá. E qual é o apontador? Esse aqui. Então, aqui eu vou falar rapidinho para vocês o que é Ampef, o que é Amlight, né? Como isso envolve vocês que estão aqui, como é que isso envolve os pesquisadores, todos os outros pesquisadores brasileiros, pesquisadores que estão na América Latina inteira, e falar um pouquinho de o que a gente tem hoje, por que hoje o que a gente tem poderia ser melhor, né? E como o SDN pode ajudar isso a ficar melhor. Então, só para dizer rapidinho quem é, quais são esses projetos. A Ampef é um ponto de troca de tráfego acadêmico que fica em Miami. Ele é responsável dentro dos Estados Unidos por interconectar tudo que é da América Latina. Então, todas as universidades, academias, centros de pesquisas que estão ligados ou à RNP, ou à ANSP, ou à rede da Reúna no Chile, ou à rede da Rede Clara em qualquer outro país da América Latina, no final das contas, academicamente, ele tem que passar pela gente. E da gente, a gente transporta para a Internet 2, para a SNET americana, para a rede do Canadá, e aí vai, a gente transporta para o resto do mundo. E Amlight é o nome do projeto que contrata os links hoje, como o professor falou, a gente tem hoje 4 links de 10 GB, né? Um desses links vai até o Chile, do Chile depois vai para Miami, então faz um anel, e os outros 2 saem daqui direto de São Paulo para Miami. Então o objetivo desses links é dar suporte a todo tipo de experimentação acadêmica. Seja na área de artes, que para a gente é até muito melhor do que a área de computação, né, de cluster, porque a artes é parar de computação para a gente de computação, então a gente tem todo o interesse e está sempre apoiando o pessoal de cinema, de arte, de performance tecnológica. E então, esses aí são os nomes dos projetos. Todos esses projetos são colaborações. É uma colaboração entre a Florida International University, que é onde eu trabalho, a National Science Foundation, que é o órgão de fomento acadêmico nos Estados Unidos, a ANSP, a RNP, Rede Clara, a Rede Acadêmica do Chile, e a Aura, que é um dos projetos responsável pela parte de astronomia no Chile. Então, eu pedi ao professor para falar aqui nesse evento, justamente porque a ANSP praticamente comandou a criação desses projetos, dessas parcerias, né? A ANSP tem desde 2003, correto, professor? E a RNP entrou um pouquinho depois, em 2008. Então, desde 2003, a ANSP já tinha essa parceria para poder dar esse suporte acadêmico. Pode passar. Então, aqui breve a descrição dos links, são esses links aqui de baixo. Tá? Então, hoje a gente tem um anel de 10 GB, que vai para o Chile, né, que o objetivo dele é ser puramente Layer 2, para facilitar toda a parte de academia, e a gente tem outros 2 links que ligam dentro do backbone da RNP, que a gente usa, por enquanto, mais para tráfego IP commodity normal. E no final desse ano, a gente já tem um projeto, o projeto já está em andamento, a PyTech vai apresentar isso na quinta-feira, que é um link de 100 GB entre Miami e São Paulo. Vai ser o primeiro link internacional do Brasil de 100 GB. Pode passar. Então, o que é esse link acadêmico hoje? Então, são 20 GB de capacidade, né? Então, os 2 lados do anel, eles ficam ativos, não é uma proteção de um link normal. Então, a gente consegue usar os 20 GB de capacidade. Ele é todo montado por VLANs estáticas, então, ou seja, toda vez que a gente precisa de um novo serviço, um novo circuito, um novo demo, uma experimentação, a gente define uma configuração de VLAN, escolhendo o caminho melhor, ou seja, saindo do Chile, indo para Miami, vai direto, para não ter muito atraso. Como são links internacionais de longa distância, eles têm um delay alto, né, porque a gente não pode resolver o problema da velocidade da luz agora.
Então a gente sempre se preocupa de fazer com que o usuário vá pelo menor caminho, a menos que ele tenha algum tipo de gargalo. A gente usa o Spanitree, né, para fazer toda a gestão de anti-loop dessas VLANs, né, e usa a tecnologia de per-VLAN Spanitree. A gente provê nesse anel acadêmico redundância para os links da RNP, aqueles outros 2 de 10 GB, e aqueles 2 links de 10 GB também oferecem redundância para a gente, no caso da gente perder os 2 lados do nosso anel. Isso pode acontecer, já aconteceu, é difícil porque são 4 links em cabos diferentes, mas às vezes tem uns compartilhamentos, uns swaps que acontecem e pode fazer com que o link fique fora. Então, a gente faz o máximo para garantir que essa rede tenha pelo menos sempre o link funcionando. E a gente, o ano passado inteiro, a gente teve 100%. Então, assim, caíram momentos que caíram 2, caíram 3, mas pelo menos sempre tinha um funcionando. Então, essa é a topologia. A gente tem 2 caixas, 2 equipamentos da Brocade Miami, que recebem os links internacionais. Esse Andes é o switch que fica no Chile e o Southern Light é o nome que fica aqui no equipamento de São Paulo, que é o equipamento da ANSP, que o grande Jorge toma conta para a gente. E tem esses outros 2 links aqui, são os links que fazem a redundância via RNP. Então, dentro dessa nuvem da RNP, tem 2 links aqui, que no caso, se a gente tiver algum problema, seja aqui ou aqui, ao mesmo tempo, ou aqui e aqui, a gente consegue via Spanitree gerenciar isso aqui de maneira que entre na nuvem MPLS da RNP e ela faça toda a redundância e entrega para a gente numa outra porta, num outro switch. Então, é uma solução bem robusta, tá? Tem funcionado bem e toda vez que vocês acessam a internet, alguma coisa que seja internacional, está passando por isso daí. Pode passar, professor, por favor. Tá, pode passar de novo. Então aqui eu queria colocar essa configuração, como falei, está funcionando, ela tem o seu custo de operacionalização, toda aqui a tecnologia que a gente já está bem consolidada, funciona, mas eu queria trazer aqui por que isso pode ser melhorado, como isso pode ser melhorado, né? Então, a questão do conjunto de VLANs estáticas. Hoje isso funciona, cada vez que você precisa de uma nova VLAN, todo mundo que está no meio do caminho tem que negociar um VID, porque às vezes não é bom e tem equipamento que não suporta VLAN Translation, tem equipamento que não sabe fazer VLAN Translation. Então, geralmente se pede que a VLAN seja fim a fim. Essa VLAN ela tem que ser configurada em todos os equipamentos, ou seja, se alguém esquecer de colocar uma porta, não vai funcionar. E por ser um Layer 2, não tem um IP lá dentro, então você tem que se desdobrar para poder fazer o troubleshoot para saber por que não está funcionando. E quando o professor falou de manhã, é verdade, configurar uma VLAN às vezes leva semanas para ficar pronto. Tem VLAN que a gente sabe que se cair, é melhor esperar ela voltar sozinha, porque vai ser tanto e-mail para tentar resolver que não vai valer a pena. É um serviço que, olha, paciência, isso aí vai voltar 1 hora, a gente reza e volta. Todo mundo dá risada, né? É fácil dar risada. Que vai de La Serena, no Chile, vai do telescópio Gini, no Chile, até um centro de supercomputação. Não, essa tem pegada aqui. Até um centro de supercomputação em Lyon, na França. Isso passa por lugares que você nem imagina que o cabo poderia passar, né? E esses caras têm que fazer isso. Paciência, tem os dois, Jorge Marcos e ele, para fazer isso. Aqui a gente está falando, eu mostrei para vocês, tudo ali é Layer 2. Tem lugares que ainda colocam Layer 1 no meio. Aquilo vira um Lambda, aquilo vira um circuito STM, alguma coisa. Então, aquele cara que faz o STM, ele nem visibilidade de maquiados ele tem. Então, ele sempre diz, aqui tá tudo verde, não piscou nada, então está funcionando. E a gente tem VLANs que vão até o meio da Europa, e é verdade, às vezes um troubleshoot leva semanas realmente, porque não é porque é complicado, mas é porque é muita gente, né? É muita gente fazendo Layer 2, você não tem um IP no meio para pingar, então você não sabe realmente quem está com problema. Então, dentro do backbone a gente tem um Spanitree, hoje a gente não alcança a limitação, mas a Brocade, a maioria dos fabricantes suporta entre 128 e 256 instâncias, ou seja, cada VLAN é uma árvore, né, dentro da memória, para fazer com que, tendo conhecimento da árvore, eu não crie o loop. E
Claro, é uma configuração manual. Se você fizer qualquer coisa errada, ou você muda o caminho das prioridades, ou você cria um loop. E é verdade, um loop internacional não é engraçado, não é fácil de achar. Você perde, às vezes, acesso aos equipamentos e, por mais que você diga, o Jorge está aqui perto do switch dele, 1 hora, e eu estou lá 30 minutos, se você perder acesso à caixa por causa de um loop, e você pode perder às vezes, você vai ficar pelo menos 30 minutos até chegar lá o equipamento para resetar ou desconectar a fibra. Com essa redundância da RNP, que a gente faz com a RNP e recebe da RNP, a gente gasta um bocado de porta, porque a gente tem que fazer uns artifícios, a gente tem que, em alguns momentos, fazer um QNQ, a gente tem que adicionar um label, a gente não pode adicionar uma VLAN e o QNQ na mesma porta, então a gente faz um loop externo, liga uma porta do switch em outra porta do mesmo switch, isso tudo para fazer funcionar. E funciona, não é muito misterioso, mas é o tipo de coisa que na hora do troubleshooting dá muito trabalho, porque isso não é normal. Você nunca lembra que você ligou, fez um loop físico no seu equipamento. E tem problemas, por exemplo. Às vezes a implementação do Spanning Tree, ela tem algumas questões proprietárias. Então a Brocade, ela montou o próprio Per-VLAN rápido Spanning Tree. A Cisco também tem o PVST. Então, às vezes, por mais que eles tenham o mesmo nome, não é o mesmo protocolo. Então, isso é um problema. A gente está tendo esse problema agora no Chile, porque lá a gente tem um Cisco e o resto tudo a gente é Brocade. Então, assim, mesmo falando aqui de um bocado de problema, essa rede é muito confiável, ela teve 100% de disponibilidade em 2013, mas ela tem uma operação semi-complexa, né? Um OPEX relativamente alto. Ela tem um CAPEX alto, porque a gente tem um monte de porta que a gente tem que usar somente por questão de redundância, essas portas não estão em uso, só para montar esse QQ, esse loop externo, cada lugar é uma porta de 10 GB. E muitos de vocês devem saber que uma porta de 10 GB não é tão barato quanto a gente gostaria que fosse. E essas portas, elas ficam paradas, tá? E hoje, os usuários, as aplicações não têm visibilidade da rede, então se algum de vocês tiver um experimento SDN no supercomputing, por exemplo, e você vai daqui até Denver, daqui até Chicago, você não sabe o que está acontecendo dentro da Light. Se você pode pingar, você vai ver que chegou. Se não pingar, você não sabe onde parou, onde foi o problema, né? Então isso é ruim, porque hoje é muito comum, principalmente quem lida com Big Data, que manda muito e baixa muita coisa, eles podem otimizar. Tiveram apresentações aqui no passado sobre MPTCP usando SDN. Então, se a gente puder prover isso, para o pesquisador vai ser muito interessante, para a aplicação dele vai ser muito interessante. Mas hoje ele não tem com esses protocolos do jeito que a gente tem hoje. E cada vez que a gente vai fazer uma implementação de alguma coisa nova, é o mesmo Deus nos acuda, né? Tem N partes, todo mundo está ocupado, todos os engenheiros já têm coisa para fazer, tudo que é novo vai trazer problema, e a gente não precisa, e o pesquisador que fica enchendo o saco. Então, é verdade, tá? Então, cada vez que você for implementar uma coisa nova, é um Deus nos acuda. Essa solução toda que a gente montou, eu não sei dizer quantas reuniões a gente fez, mas eu sei que a gente começou em março de 2013 e a última configuração, eu e o Jorge, a gente terminou no dia 18 de dezembro do ano passado. Tá? Não é porque deu trabalho de configurar muitas linhas de configuração, não, é porque ele tem que muita gente interagir por causa disso. Então, isso é uma coisa que a gente quer resolver. Então, o SDN pode ajudar a gente aqui de alguma maneira? Aqui só uma pequena descrição rapidinho de o que é SDN. Eu acredito que todo mundo... Alguém aqui não sabe o que é SDN? Só eu? Então, assim, eu vou falar bem rapidinho, né? A ideia do SDN é você separar a questão de control plane do data plane, de maneira que toda a parte de inteligência, do modo de encaminhamento dos pacotes dentro da sua rede, não fique dependente da caixa, fique dependente de uma entidade central que teria uma visão completa da rede e aí tomaria as melhores decisões. Então, essas regras que o controlador cria, ele insere nas tabelas de encaminhamento, que é chamada das FIBs. Hoje o protocolo mais popular é o OpenFlow. O OpenFlow 1.0 já é suportado por um bocado de fabricante, né? Não são todos, mas já tem um bocado. E uma coisa interessante é que muitos dos switches que suportam o OpenFlow, eles suportam o modo híbrido. Ou seja, você pode ter algumas portas
com OpenFlow e outras portas no legado, né? Mas tem alguns suítes que suportam o modo híbrido por porta. Isso é muito bacana. Você pode ter na mesma porta os flows protegidos, que são aqueles legados, e os não protegidos são aqueles que o SDN, que o OpenFlow vai tomar conta. Isso é legal, apesar de que essas misturas normalmente não são sadias, né, para a rede, mas é legal porque você pode fazer uma transição devagar. Você não precisa desligar o interruptor numa noite e acordar de manhã com a rede completamente nova, que normalmente isso nunca funciona, né? Haja vista aí o IPv6 que está aí há 20 anos, né? Ele é um protocolo que está no início, mas ele tem um futuro promissor, né? Pelo menos a gente espera. Então, aqui, qual é a ideia? Se a gente tivesse o SDN na OnLight, a ideia é que esse controlador, essa entidade, ela ficaria responsável por toda a parte de provisioning. Ou seja, toda VLAN nova que tem que ser criada, com seus meters, com suas priorizações, com tudo, com a sua redundância, tudo ficasse responsável desse controlador, dessa entidade. E a ideia é que o pesquisador e até mesmo o engenheiro de rede responsável, ele consiga fazer isso pela uma interface amigável e, se possível, via web, clicando em 2 pontos e criando um fluxo, isso já é possível, tá? Então, essa é a ideia que a gente quer. Então, tudo, de novas aplicações, questões de segurança, questões de rate limit, como foi apresentado aqui antes, priorização, tudo isso, a ideia é que isso seja automatizado por essa entidade que a gente vai criar. A pergunta agora é a hora? Assim, a gente vê muitas apresentações aqui, em que todo mundo fala assim, estou testando o OpenFlow, eu fiz no laboratório, eu fiz no Mininet, mas não é muito comum a gente ver apresentações de gente fazendo isso na prática. Por quê? Porque precisa testar, é um protocolo novo, é um conceito novo, o troubleshooting é diferente, né? E por ser uma tecnologia nova, o código que está no switch é novo, o código que está no controlador é novo, o que está na cabeça das pessoas ainda não está muito claro, né? E pode ser que mude, pode ser que melhore. Haja quem diga que não é o OpenFlow que vai vingar, que vai vir um outro aí, que o OpenFlow é só o catalisador do momento e tal. Bom, mas a gente viu que assim, tem riscos. A gente está vendo alguns players grandes, como a Google, tem um caso famoso, a TIT está migrando tudo, eles dizem que daqui a 2 anos eles vão migrar tudo. A Microsoft fez a demonstração deles esse ano lá no ANS, o Facebook fez a demonstração deles no ANS, que é o Open Network Summit, dizendo assim, olha, eles estão muito tranquilos, muito confiantes que isso vai dar certo. Então, se eles estão indo, normalmente a gente vai atrás, né? E, assim, a gente sabe dos riscos. Por quê? Porque essa rede, apesar de ela ser uma rede acadêmica, o propósito é suportar a pesquisa, a gente tem tráfego que é commodity. Ou seja, o e-mail de vocês, o acesso ao YouTube, o acesso ao Facebook, também está nessa rede. E isso é importante também. Isso muita gente pesquisa em cima, usando essas tecnologias. Então, assim, não é que nem a gente conhece algumas redes nacionais que elas são só acadêmicas, que se cair, peraí que a gente vai lá e resolve. Aqui não, se cair, a gente já recebe reclamação. Então, para muitos de nós, como a própria RNP, a própria ANSP, a gente, isso aqui é produção, né? Tem muita coisa de produção aí. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fizer essa implementação aí. Professor? Então, assim, a nossa ideia é fazer um ambiente controlado, tá? A gente vai pegar 1 ou 2 VLANs, a gente não chegou à conclusão ainda se essas VLANs vão ser VLANs de acadêmicas de produção, vão ser VLANs novas, só para testar. Então, a gente está fazendo isso no ambiente controlado. Então, aqui alguns exemplos, na criação de novas VLANs do Brasil, o do Chile, até Nova York, até Amsterdã, até o pesquisador que está na Europa, seja automatizado nessa solução. Hoje, a gente dá suporte a experimentações de redes dinâmicas automatizadas, porém, em apenas alguns equipamentos específicos, não é na rede inteira, a maior parte da rede é estático e tem um switch que é dinâmico, a ideia é que seja dinâmico fim a fim, então isso vai ser possível. A gente quer dar um suporte melhor para os pesquisadores do Cinegrid, do WRNP, do Terena, do Glyph, do Supercomputing, todos esses eventos que vocês estão envolvidos, vocês veem aí, em que tem alguma demonstração, às vezes de Big Data, às vezes de vídeo, às vezes de cirurgia. Então, isso, se a gente tiver esse SDN, vai ser mais rápido o provisionamento e a ideia é que o próprio pesquisador possa fazer o provisionamento dele.
Então, ele vai solicitar, ele não precisa abrir um chamado com a ANSP, que vai abrir com a gente, que vai abrir com a Internet 2, que vai abrir com a Jean. Então, não precisa. Ele abre, ele clica lá e a ideia é que isso seja costurado dinamicamente. Ou seja, a nossa ideia é que a gente adicionando o conceito de slices na nossa rede, o pesquisador tenha um pedacinho da rede que ele vai ter o controle. Ou seja, aquele pesquisador que precisar fazer um teste de verdade no mundo real, toma aqui 2 VLANs, 10 VLANs, 20 VLANs, configura do jeito que você quiser, só não faz loop, pelo amor de Deus, mas faça o seu teste aí e veja as coisas no mundo de verdade, com equipamento de verdade, porque assim, o que a gente testa é, o Mininet não é switch, tá? E a gente vê assim, o Mininet é um mundo teórico, é todo de software, mas o switch, o fabricante às vezes não implementa o que é opcional, às vezes tem campos que o fabricante pode escolher se ele quer que essa ação seja assim ou assado, então ele implementa só uma, ele não implementa as duas, então tendo no mundo de verdade também acrescenta para vocês. Vamos passar? Agora, toda vez que você fala de SDN, todo mundo que é de rede fica preocupado. Como é que faz a resolução? Quando você tiver problema, como é que debuga isso, né? A gente tem SDN funcionando em parte da rede e já teve vezes que teve problema e eu fiquei lá horas olhando, sem saber o que fazer. Porque era para estar funcionando. O controlador mandou o fluxo, né? Então, por que não está funcionando? Não sei. Você fica olhando, clica, desliga, tira o fluxo, coloca o fluxo, tira o fluxo, até funcionar. Porque não está muito bem claro. As interfaces dos equipamentos não são bem divulgadas. Tem muito comando escondido no switch ainda, né? E isso para a gente vai ser um desafio. E quando você tem entre áreas, ou seja, você tem a minha rede, a sua com SDN, a minha com SDN, e a gente tem algum protocolo de rede dinâmica para criar isso aí, isso é uma coisa completamente nova. Então, você fala com as pessoas que já têm redes funcionando, e pergunta, e aí, se der um problema na criação de uma VLAN através de múltiplos domínios, como é que faz o troubleshoot? A pessoa fala, não sei, a gente vai ver na hora o que vai acontecer. Então, a expectativa é que não dê problema, mas pode dar problema. E quando você tem 2 NOCs, né, 2 atendimentos falando, sempre vai ser mais complicado. E a gente tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão, ou seja, a nossa redundância de e para RNP funciona bem, com todo aquele CAPEX alto, OPEX alto, mas está funcionando. E isso a gente não pode perder. E hoje a gente tem subsegundo, ou seja, menos de 500 milissegundos a convergência faz. Então, para o usuário que está fazendo um experimento, a depender do tipo de experimento, ele nem percebe. Vai ter experimentos de vídeo, áudio, de conferência que vão sentir. Mas tem aqueles de TCP, Big Data, que não vão perceber. Então, a gente vai conseguir a mesma coisa com o SDN? Então, isso faz parte dos pré-requisitos. Se eu disser não vai conseguir, a gente vai ter que pensar a melhor solução. A gente acredita que todos os testes aparentemente vai funcionar tranquilo. Esse flow, a gente, como a gente recebe dinheiro de várias entidades acadêmicas, a gente tem que colocar relatórios. Então, tem que dizer quem são os top talkers, quem são as aplicações, quais são as portas mais comuns. E a gente sabe que tem esses equipamentos que hoje se vendem como switch burro, que não tem nada, que é só OpenFlow, muitos deles não tem nada de flow. Né? Então, como é que eu faço para saber o que rola dentro de um flow? Não é pegar o contador do flow, porque dentro de um flow você pode ter um acesso à internet, você pode ter uma VLAN BGP. Como é que eu sei o que aconteceu ali dentro? Então, a gente não pode abrir mão disso. Então, se o switch disser, ou essa porta faz OpenFlow, ou ela faz S-Flow, porque às vezes isso é relacionado ao hardware, a especificação do S-Flow é baseada em hardware, a gente vai ter que pensar, e aí, como é que eu vou arranjar agora minhas estatísticas para justificar os meus recursos que eu recebo desses projetos? Vamos passar, professor. Tá, e agora, como é que a gente começa esse processo? Pode passar. Então, só colocar um pouquinho de detalhes. Nesse momento, a gente está na fase 0. Tá? A fase 0 é aquela que você vai se preparar, vai estudar, vai levantar os requisitos, vai fazer os casos de uso, aquela coisa toda. E isso que a gente está. Então, para vocês entenderem o que a gente está falando, a gente tem equipamentos hoje, praticamente todos da Brocade, naqueles enlaces lá, tanto dentro da Ampef, todos eles são Brocade. Na ANSP, o equipamento que conecta a gente é Brocade. No Chile, o equipamento é da Brocade. E a Brocade já tem um bom suporte, funciona com OpenFlow 1.0. Tá?
os problemas que a gente percebe agora é que um dos switches não suporta a porta híbrida. Tá? Então isso pode ser um problema porque é o switch que está mais desconectado de todos, que é o do Chile, que é um pedaço do anel, entra e sai. Então, em alguns fabricantes, né, isso é uma coisa que a gente não vê discutir muito. Todo mundo fala, você instala o flow, mas como é que você instala um flow no switch? Você tem que ter uma rede que hoje já funciona, você tem que ter uma rede legada. No nosso caso, a nossa rede lá, como é que eu vou chegar no meu switch se eu tiver com esse OpenFlow dos dois lados do link? Né? Se ele não suporta modo híbrido, a Brocade diz, eu não suporto o control plane via interface que é OpenFlow. Ou seja, se eu não consigo enviar os flows para aquele switch para ele fazer o forward, como é que eu vou chegar nele, como é que eu vou aplicar as regras, né? Então isso é uma questão que a gente vai ter que resolver, vai ter que contratar um out of band, vai ter que pedir um IP a um parceiro. Então isso é uma questão interessante, porque não é culpa do OpenFlow, é culpa da implementação, como a Brocade implantou. A gente tem também no futuro a ideia de expandir para uns equipamentos que a gente tem que fazem BGP, que é os Junipers, e a gente tem uns PIC8 lá, que são 5 ou 6, que são esses que são completamente burros, que a gente... eles são tão burros que não ajudam a gente a configurar. Eles estão os 4 parados lá porque a gente não sabe como é que usa. Né? Então, e eles não têm suporte a esse flow. Então isso é uma coisa que para a gente pode ser que por serem pequenininhos, colocar no acesso não seja importante, já que o core tem. Mas a gente não pode cogitar nunca ir para uma rede que o backbone todo seja baseado em PIC8, senão a gente perde o recurso. Tá? Como a gente é uma rede acadêmica, a gente tem que fazer o peering com a Internet 2. Isso é estratégico. Não vale a pena de colocar só o SDN para resolver aqueles problemas que eu coloquei antes, se a gente não agregar essa questão do multidomínio com a Internet 2. Né? Já que ninguém de vocês que faz experimento faz para chegar na gente na Ampef. Faz para chegar no quem está depois da Ampef. E quem está depois da Ampef hoje é a Internet 2. Então, por isso que não foi difícil para a gente escolher controlador. Né? Para muitos de vocês, talvez sejam, porque cada um tem sua particularidade, sua performance, suas características, tudo. Para a gente não foi porque o OSS, que é o software da Internet 2, é o que fala o protocolo que a Internet 2 criou, que faz o multidomain, que é o IDCP. Então, como a gente quer criar circuitos dinâmicos entre nós dois, isso a gente já tem hoje funcionando, a gente vai precisar usar o controlador deles. Porque o protocolo deles ninguém mais implementou e não vai porque também já está morrendo. Né? Então já existem outras soluções. Mas enquanto, que é o que está aqui, ó, o Network Service Interface, enquanto esse daí não tiver consolidado que esse é um padrão, a gente vai ficar falando com a Internet 2 com o OSS. Tá? Os slices também estratégico para a gente. Não adianta só a gente resolver o problema da engenharia se a gente não resolver o problema do pesquisador. Então, como a gente quer que o pesquisador use essa infraestrutura, o jeito mais seguro para todo mundo são slices, que aí eu posso ter N pesquisadores, cada um com o seu pedacinho de rede, que não vai atrapalhar o outro e consiga fazer esses experimentos. Né? E até pode ajudar a gente no futuro. Né? A ideia que eu estava falando com ele é que ó, a gente tem esse negócio dos astrônomos lá no Chile. Se ele fizer o trabalho dele lá, do jeito que ele está fazendo, e a gente disser para ele, olha, dá para você testar isso para a gente, que é uma coisa que a gente tenha, ele vai gostar, porque ele vai estender, vai colocar um caso de uso, um caso real, e para a gente vai resolver um problema. Então vai ser uma mão lavar a outra no futuro. Né? Para fazer os slides, a gente vai usar o software da Internet 2 também, que é o Flow Space Firewall. Você já deve ter ouvido falar do FlowVisor, do OVX. O FlowVisor não é uma boa solução para a gente, o pessoal já chegou à conclusão que ele tem umas falhas quando você somente confia em Layer 2, e o OVX é uma solução boa, é o próximo FlowVisor, mas a gente vai usar o da Internet 2, já que toda a plataforma vai ser o da Internet 2, pelo menos no slice, digamos assim, acadêmico. Nos outros slices nossos, a gente tem a ideia de usar um outro software, que é o ONUS, que é um software bem bacana, que tem tudo embutido, que tem o OVX tudo, que é o do pessoal do OnLab, acho que eles são de Stanford. E a gente já tem o plano, a gente só quer iniciar com a versão 1.3, a gente não quer versão... É possível fazer tudo isso com 1.0? É. A Internet 2 hoje faz tudo com 1.0 e eles têm os mesmos switches que a gente. Mas para a gente, o 1.3 da Brocade vai ser lançado daqui 2 meses.
né? Claro que você tem um tempo para atualizar o equipamento, para ficar estável, para atualizar o software, para atualizar o FlowVise, o FSF, para atualizar o OSS, mas também a gente tem mais coisa para fazer, é o tempinho que a gente vai estudando, vai fazer nossos laboratórios, vai fazer nossa prototipagem lá, e aí quando isso aí já estiver mais estável, a gente vai contratar gente para botar a mão na massa, no código, para ajudar a gente também. Então é esse tempo que a gente ganha um pouquinho. Principalmente porque o professor Márcio já falou, a questão do port group é uma funcionalidade muito interessante, a questão de redundância, né? Se uma porta cair no grupo, ele já comuta direto para outra, então isso vai melhorar muito o tempo de convergência e que era diferente de você criar um caminho backup com fluxos com prioridade diferente. Esse tempo está caindo, né? Então, nessa fase agora a gente está fazendo os laboratórios com Mininet para a gente montar a solução, simular o nosso ambiente, entender exatamente, e tanto para 1.0 e depois vai fazer com 1.3. Por enquanto a gente só está fazendo com 1.0. Mas a gente já tem os switches da Brocade em spare. A gente já tem switches lá que a gente pode brincar à vontade, testar, reproduzir nosso cenário. E a gente também está fazendo isso ao mesmo tempo porque tem umas funcionalidades específicas que a gente está tentando entender como é que funciona. Ou seja, aquelas soluções de lag que você tem de link aggregation de switch, quando são múltiplas caixas, que existe virtualização de caixas. Como é que o OpenFlow vai lidar com essa questão, sabendo que uma porta do lag está nesse switch, a outra porta do lag está no outro switch, né? A tecnologia, na teoria, a implementação é proprietária, mas o LACP é padrão. Então, a gente está tentando entender agora, porque aquelas duas caixas que eu falei para vocês que estão em Miami, aquelas caixas elas têm uma virtualização que todo mundo que se ligar às duas caixas entende que é uma caixa só. Então, isso para a gente é bom, porque todo cliente pode fazer um link aggregation e se uma caixa inteira cair, ele usa a outra caixa. Então, como é que a gente vai usar isso com o OpenFlow? Vai ser tranquilo? Não vai ser? Vai ser possível? Vai ser trivial? A gente vai descobrir. E aí, a partir disso, a gente vai já está documentando todos os testes, já tem bastante documentação, tem gente trabalhando nisso há algum tempo já, para a gente preparar o plano 1, né, a etapa 1. Como é que a gente vai fazer a fase 1 agora? Como é que a gente vai começar essa implementação? E aí, a gente já tem umas sugestões. A princípio, a gente vai começar só com o Ampef, né, porque é uma coisa localizada, é uma coisa que se der problema a gente está ali fácil, é uma coisa que tem bastante redundância, que tem caixa sobrando, e aí a gente vai concentrar só lá dentro. Vai ter um servidor, esse servidor vai estar com o Flow Space Firewall, já para nascer com o conceito de slice desde do primeiro momento, com o OSS usando o Oscars. O Oscars é o software que eu falei que faz o multidomínio de SDN. Pode passar? Pode passar de novo. Então aí é só a descrição mesmo. Então, pode um só. Então aí na fase 2 é que a gente entra na questão da Amlight mesmo, né? Então essa caixa nossa aqui vai configurar os 4 switches. Então no primeiro momento ela vai configurar, desculpe, os 4 não, os nossos servidor também, os 5 switches e vai ser responsável por todo o provisionamento no nosso anel acadêmico. Tá? Então, nesse momento, a gente vai ter uma caixa com um controlador e uma interface falando OpenFlow 1.3 com todo mundo que está fazendo parte da rede, inclusive já dando suporte à questão da redundância com o port group. Pode passar, professor? Eu vou direto já, e isso aí é a descrição que está na figurinha. Na 1.3, a gente vai já começar a dar suporte aos usuários terem os seus próprios slices, a gente vai testar o ONUS também em paralelo para a nossa operação, a nossa parte de commodity. E a parte e aí a gente já instala um servidor de backup, um controlador de backup para fazer a redundância, no caso do nosso controlador cair, esse outro assumiria, esse outro ficaria em São Paulo. Aí pergunta, por que em São Paulo, né? Porque se hoje acontecer, o que foi que eu fiz com o laser? Esses dois links que ligam no Southern Light aqui, ó. Se esses dois links que estão aqui, eles caírem, e esses dois links estiverem num port group, o OpenFlow, o switch vai conseguir pegar os flows que iriam por aqui ou por aqui e mandar pela nossa redundância, tá? Isso aí não seria um problema.
Então, esse controlador não teria grande importância nesse cenário. Só que se cair esse daqui e esse outro lado do anel, esse daqui continuaria desconectado. Só que ele vai ver que a porta dele está up. Tá? Então, ele vai continuar mandando para cá, esse daqui vai mandar de volta para cá, você pode ter um loop aí, ou então pode ser que descarte. Né? Então, a nossa ideia é, a gente está vendo agora como fazer isso, dessas caixas aqui, essas duas que vão estar funcionando, elas de alguma maneira comunicar a essa entidade aqui. E essa entidade vai dizer o seguinte, olha, então vamos, mesmo com essa porta app, vamos criar um caminho de backup por ali, tá? Então a gente está vendo como, no início eu não mencionei, mas a Brocade hoje, ela suporta 3 controladores por caixa. Então a gente vai ter um controlador em cada localização dessa e todos os switches vão estar apontando para todos ao mesmo tempo. Então esse aqui, ele conseguiria receber as mensagens de topologia vindo do Chile, dizendo, ó, a minha interface caiu, esse aqui vai estar diretamente conectado, vai dizer, a minha interface caiu, e aí pela inteligência dele aí, que a gente vai ter que ver como é que faz, não sei dizer ainda, a gente vai ver isso como faz, ele vai apontar todos os fluxos para o caminho ver a redundância. E quando a gente tiver redundância com a rede clara no Chile funcionando, o mesmo processo. Por isso que tem que ter o próximo slide, o outro controlador. Não coloquei ainda, vai ser o próximo do próximo. Nessa fase 4, a ideia nossa já é estabelecer os peerings, né? Não é peering mesmo, é só uma conexão. Mas, digamos, vamos chamar de peering para poder ficar mais fácil. Então, o nosso OSS, ele já vai ter uma sessão com a Internet 2 via IDCP, que é o Interdomain Controller Protocol da Internet 2, e o NSI, que é o Network Service Interface, que é um standard para poder criar os circuitos dinâmicos multidomínio, né? Aí você pergunta, por que os dois ao mesmo tempo, já que é o mesmo software, indo para o mesmo lugar? Porque o NSI, por bastante tempo, ele vai ser considerado piloto, porque ele virou um protocolo há 5 dias atrás. Então, assim, é normal que o pessoal fique um pouquinho inseguro, que o pessoal vai ter que codificar o protocolo, fazer o plugin dentro do software aqui, então ainda vai demorar um pouquinho. Mas, por exemplo, assim que o IDCP ou que o NSI já estiver bem consolidado, a gente mata o legado, né? E aqui desse outro lado da nuvenzinha é a rede de vocês, né? Que pode ser a ANSP, mas pode ser também alguém que estiver atrás da ANSP. Se alguém de vocês aí tem um laboratório e queira fazer, tem um slice e queira fazer multidomain, vocês podem falar IDCP com a gente ou NSI. Se vocês quiserem codificar o software de vocês com NSI, também pode. Próximo. Bom, e aí aqui na fase 5 a gente vai colocar um controlador no Chile, justamente pelo mesmo motivo. Esse switch aqui vai ter que aprender a mandar o tráfego pela nossa futura redundância via rede clara, no caso de você ter problemas assim. Assim a gente consegue resolver, porque é o port group, mas assim vai ser mais complicado. Então esse terceiro switch, esse switch que ficaria no Chile, ele ficaria responsável por não deixar o Chile ficar isolado. Pode passar? Então essa é a figura final, né? Só o esquema de como é que vai funcionar a nossa topologia. A gente vai ter o nosso Slice Manager, vai ter o nosso switch, a nossa topologia aqui embaixo, um anel. Vai ter os slices de vocês, os slices de aplicações de terceiro, por exemplo, alguns de vocês já devem ter ouvido falar do Genie Rack, né? Que é a questão de cluster. Então o Genie ele tem uma interface que ele pode falar, que eles estão trabalhando para ter uma interface que já fala direto com o OpenFlow, mas ele tem uma interface que fala com o OSS, né, que é o FOAM. Então ele pode utilizar também. Pode passar? E aí o futuro, né? O que a gente faz depois disso, né? Porque assim, eu vou ter que justificar alguma coisa para não ficar desempregado, né? Porque eu sou responsável da rede dessa aí, e a rede agora faz tudo na interface web. Então aí eu comecei a inventar próximos projetos, né? Então, uma coisa que é bem clara é que assim, ó, hoje quando você tem o switch, do jeito que é hoje, que tem o control plane, data plane, se você atualizar só ele, às vezes o impacto é localizado. Às vezes, né? Não vamos falar de BGP, vamos falar só de Layer 2, tá? Então você consegue atualizar ele ali e funciona.
Nesse modelo novo, que a gente vai ter a interface de usuário, que vai ter o controlador, que vai ter a aplicação que fala o controlador, que vai ter o Flow Space Firewall e vai ter o switch, uma atualização em algum deles, né, pode crashar tudo. Né? Não necessariamente vai crashar o forwarding que já exista, mas pelo menos a instalação de novos fluxos pode ser afetada. Então, assim, o que a gente ouve de recomendação? Tenha um ambiente em paralelo, pelo menos com um equipamento do que você tem hoje. Então, cada equipamento que você tem na sua rede hoje, tenha um igual para você fazer os laboratórios, cada vez que você for fazer a atualização de software ou for instalar alguma coisa nova. Que aí você faz tudo no laboratório, testa que a cadeia toda está funcionando e aí você não vai ter surpresa, tá? Então isso aí é uma metodologia que a gente vai ter que criar, é um conceito de, para quem trabalha com software, desenvolvimento é muito claro, mas para mim que trabalha com rede é uma coisa completamente nova. Então a gente vai ter que se preocupar em como fazer isso. A gente tem que ver a questão de como é que a gente vai fazer o apoio ao GenieRack, como é que a gente vai dar suporte aos projetos de Science DMZ. Tem novas aplicações bem interessantes, que é você, por exemplo, aplicações de segurança, de controle de DDoS, e aí tem um monte. E uma coisa que eu vou ter que trabalhar num determinado momento será que tem alguém que vai se interessar por isso, por esses slides, ou a gente está provocando cedo demais, né? Então, assim, se vocês quiserem, próximo slide, professor. Tá, aqui tem o meu e-mail. Se vocês tiverem interesse em slides, tiverem interesse em ajudar, eu não sou o dono da verdade, eu estou longe disso. Esse é um projeto que a gente está construindo nos últimos 4 meses. Tá? Então, se você tiver sugestão de melhores técnicas, melhor abordagem, melhor modo de configuração, fique à vontade para compartilhar, não vou ficar chateado, pode ficar tranquilo. E se vocês quiserem participar também na nossa implantação, meu e-mail está aqui e eu fico à disposição para questões de vocês. Muito bem. Perguntas? Pega leve, hein? Ele não perguntou para ninguém hoje, viu? Sabia que ele ia deixar para mim. Estava esperando por você. Não, na verdade, não, é uma pergunta e não é. Lá no seu fase 0, você mencionou que tinha lá... Você volta aí, professor. Você falou que você ia usar Brocade, mas tinha lá Future, Juniper e Picaúe. Isso não fazem parte do Fabric que a gente tem hoje, tá? Esses são... o Juniper é roteador mesmo que a gente tem para BGP. E o Picaete são switches que a gente comprou para testes e a gente tem assim, uma pilha deles e agora em num determinado momento a gente vai dar uso. Então, assim, não tem nada planejado neles, não. Então deixa eu te contar alguma coisinha de quem tem bastante experiência com eles. Tudo que eles dizem que eles têm em 1.3 não tem. Tá vendo? Para você 1.3 é importante. Eu não sei se na próxima eu falo isso porque nós estávamos lá no CPQD ainda na época. Felizmente ainda não tenho experiência com a Lenovo, toda a experiência que eu tenho no CPQD, mas nós tínhamos um projeto em ótica onde a gente precisava muito usar essas características de grupo, de lag e de tudo mais, do OpenFlow. E quando a gente foi avaliar, nós descobrimos que esquece, não tem nada. E conversando com os outros colegas espalhados pelo mundo, a gente descobriu que tem alguns outros por aí no mercado que também dizem que suportam 1.3, mas o 1.3 na verdade tem um monte de coisa opcional e então... O próprio port group é opcional. Minha recomendação é avalie com bastante cuidado, para você não ter surpresas. Desconheço o Brocade, não tenho nada para falar deles, mas eu sei de outros aí, então fica aí a recomendação. Uma outra coisa que eu ia dizer eu não sei quando isso vai acontecer, mas obviamente a RNP está envolvida também. Acho que os usuários do Fiber, do projeto, não sei quanto você sabe disso, mas nós estamos desenvolvendo quer dizer, já está pronta, vai ser lançada no SBRC agora, a infraestrutura do projeto Fiber, que na verdade são vários labs no Brasil e na Europa interligados na infraestrutura SDN. Não tem só OpenFlow, tem outras coisas, mas enfim. E aí o próximo passo, obviamente, é a gente se interligar com os Estados Unidos também, o OPSAG. E aí seria legal manter um canal de comunicação aberto. Eu não estou mais no Fiber, mas
ainda tem um pouco de histórico do projeto. Seria legal conversar com o Michael, até para Michael e o pessoal lá para... O pessoal da RNP a gente já conversou, já apresentou o projeto dessa mesma maneira, tem uns slides mais avançados e assim, o nosso foco é o Fiber, né? Nosso projeto hoje, a Ampef e a Amlight, ela é para dar suporte para a América Latina e principalmente o Brasil. O Brasil é responsável por 95% do tráfego da América Latina, acadêmico. Então assim, o primeiro que a gente pensou foi o Fiber. A gente recebeu a notícia que nesse momento não teria muito como fazer essa interconexão, mas também isso aqui não é para esse momento. Então, assim, a ideia é que alguém na RNP fique acompanhando, participando dessas implementações. Eu esqueci de dizer, por exemplo, o equipamento que está em São Paulo não é acesso nosso, é completamente acesso do Jorge e da RNP. Então, assim, e se em algum momento alguém disser, eu te dou a senha para você fazer, eu vou dizer não, eu vou querer que vocês façam para forçar principalmente a ANP a ficar envolvida desde o primeiro momento, para não ficar aquela coisa de é só mais um protocolo que instalaram. Não, isso aqui tem que criar um conceito, uma vivência nova, e aí por isso que a gente quer que todo mundo realmente se engaje desde o início. Mas eu sei que, infelizmente, o Fiber agora, nesse momento, não tem como a gente fazer nada, mas é a nossa prioridade. Eu sei que o professor Lopes já falou de alguns projetos aqui em São Paulo, mas eu nunca recebi nenhuma demanda que não fosse do professor Rogério Lopes, Iop, né? Professor Sérgio Novaes. Ele foi o único que até hoje comentou esse DN com a gente. De grupos grandes que precisam desse tipo de conectividade internacional, fora da área de ciência de computação e redes, né? São os físicos de altas energias, que é o caso do laboratório do Sérgio Novaes, com o Rogério, e os astrônomos, né? Com os grandes projetos aí, o SOAR agora, daqui a 2 anos o LSST, o IVO também, né, daqui a 2 ou 3 anos. Então esses que serão os projetos não de ciência de computação ou rede. Agora, de fato, tem o Fiber, temos 2 laboratórios do Fiber aqui em São Paulo, né, e isso aí vai ser feito. Quanto à questão de conversa, Marcos, a interação RNP, ANSP, ANPAS é total. Tá? Quer dizer, na verdade, o que acontece é o seguinte, todo mundo tem uns financiamentos, né? Ele que tem da NSE, a RNP do MCT, nós da FAPES, então cada um faz a sua propaganda, né? Cada um faz os seus relatórios, mas se você pegar os relatórios individuais de cada um, e olhar quanto que sobrepõe, né, vai dar aquela imagem clássica, só que em vez da sobreposição dos 3 ser 10%, ela é 90%, né, e sobra 5 ou 10% de individualidade em cada projeto. Então, não conversar não tem esse risco, isso aí está azeitado. Tá? A maior dificuldade realmente é fazer as coisas, colocar as coisas para funcionar e ter uso. Porque, frequentemente, por exemplo, esse projeto aqui na parte de São Paulo, no Sadelsan, era para estar feito há... O Sadelsan tem o que já? Uns 4, 5 anos, né, Jorge? Tá? Mas nós nunca tivemos mais do que um pedido de fazer VLAN. Aí, bom, nós vamos implementar um sistema de circuito dinâmico para um pesquisador. E usar uma vez só, né? Usar uma vez só. Isso aí. Então, o grande problema é esse. Agora não. Agora nós temos a perspectiva de ter meia dúzia. Então, a figura muda. Agora vale a pena investir dinheiro e trabalho, suor nisso daí. Então, a coisa está aí. Mais perguntas, pessoal? Não? Então, eu vou... tem uma lá. Eu estou olhando aqui para baixo para ver se esse negócio tem sangue da autópsia, até agora não achei. Eu gostaria de tirar na verdade, uma dúvida com você. Essa ligação que é feita daqui do Brasil para Miami, ela é ponto a ponto? Ela é um anel. Então, hoje é Miami, São Paulo, Santiago, Santiago, Miami. Em Miami são equipamentos diferentes, tá? Questão toda de redundância, circuitos elétricos diferentes, mas é um anel.
e é um anel que está todo ativo. Então, assim, você pode usar os dois caminhos ao mesmo tempo, se você quiser. Por ser anel, então, pode acontecer de repente, quando cair um link lá em Miami, por exemplo, nós que estamos no Brasil, utilizando a rede, qual é o risco de não conseguir acesso à internet, aos sites, aos provedores de fora? Não, você tem um outro lado do anel. Então vai ter um outro lado. Isso, se você perder os dois lados do anel, tem um anel que fica dentro da RNP que vai te dar esse acesso. Então, assim, para você ficar desconectado, são 4 links internacionais de 4 cabos submarinos diferentes. Então, assim, é muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. A gente, como eu falei, o ano passado a gente não teve nenhuma ocorrência. Ano passado a gente foi 100% de disponibilidade, assumindo que a gente tem sempre um link no ar. Então, assim, se cair os outros 3, vai ter um funcionando 100% para a gente, tá? Então, isso só teve uma vez que caíram 3 links. Nas outras vezes cai 2, cai 1 e tal. Cai com alguma frequência, mas nunca caíram 3 ou nunca caíram 4, por exemplo. Obrigado. E a gente está instalando um novo link agora, que foi o que eu falei no início, que é o 100 GB, que vai ser um 5º link ainda. Vai estar dentro de um cabo submarino que vai ter outro link de 10 GB, né? Mas a maioria das vezes o problema não é submarino, é terrestre. Então, assim, vai aumentar ainda mais, apesar do circuito ser experimental, ele ainda vai dar mais uma sobrevida para a gente aí de qualidade de serviço. Bom, mais alguma? Bom, pessoal, então eu vou daqui a 1 minuto mandar todo mundo embora, porque tem aula aqui nessa sala às 7 da noite. Nós aqui temos aula, aqui só não tem aula de madrugada nessa faculdade aqui. Mas então eu quero, antes de encerrar a sessão, eu quero agradecer a todo mundo que se apresentou aqui, que apresentou o seu trabalho. A coisa mais interessante dessas reuniões semestrais da ANSP, que eu acho que estão sendo essas sessões desse gênero. Você vê, você tem um professor, você tem um estudante de doutorado, você tem um estudante de mestrado, você tem um engenheiro de redes que está no dia a dia, que está tocando, mantendo a rede funcionando, e todos eles trocando ideias, colocando aqui o que estão fazendo e suas ideias para dentro. É isso que a gente precisa. Nós temos a rede ANSP, é um laboratório inestimável para os pesquisadores, que não é usado pelos pesquisadores. Praticamente ninguém usa a rede ANSP como laboratório. Usa para comunicação, mas não usa como laboratório. E ela é um laboratório fantástico, certo? Com uma complexidade incrível, né? Que deveria estar sendo usado. E eu espero que um dos resultados dessas reuniões seja o pessoal começar a conversar mais, né? Os estudantes de mestrado e doutorado, os pesquisadores de redes e os engenheiros de redes que estão aqui, e vejam como é que um ajuda o outro, como é que os estudantes e professores podem utilizar a rede como laboratório e como é que a rede se beneficia disso. E ela realmente se beneficia. As melhores coisas que nós fizemos na rede, as coisas mais interessantes, elas vieram de estudos desse tipo, certo? De interação com a pesquisa. Então isso é muito importante. Eu agradeço a todos por isso. Amanhã, 8 da manhã, estamos aqui para o simpósio sobre segurança de redes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos que falaram, aos que ouviram, aos que assistiram. E até amanhã.